aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de legislação empresarial, a gente vai falar de algo tão importante quanto a certidão de nascimento para as pessoas físicas. Eu vou falar hoje do contrato social. O contrato social, ele serve para os tipos de empresas que a gente não citou ali lá no vídeo de empresário individual, que precisa do requerimento, tá? E serve ali para quais tipos de empresa, pessoal? Para sociedades limitadas, sociedades anônimas, né? Então, a gente tem aí o contrato social, certo? Lembrando que o requerimento de empresário serve para o empresário individual. Então, vamos lá. Muito importante aí o contrato social. O que ele vai ter, pessoal? É um documento onde consta as regras e as condições pelo qual a empresa vai funcionar e onde estão estabelecidos os direitos e as obrigações para cada um dos proprietários dessa sociedade. Então, para elaborar um contrato social, quais são os passos a serem seguidos? A gente tem, primeiro, fazer a qualificação dos sócios, né? Especificar, demonstrar ali quem são os sócios, as informações das pessoas que estão constituindo a empresa, certo? Especificar as atividades e os serviços desenvolvidos. Isso ali é muito importante, que a gente pega ali no KNAI, e também uma aula que eu já dei para vocês também, tá certo? Depois a gente tem definir o tipo de empresa. Ali a gente fala se vai ser limitado ou não. Lembrando que o contrato social já vai mostrar logo no início, né, se a sociedade vai ser limitada ou não, certo? E o local onde vai operar. Por que isso é tão importante, o local onde vai operar? Porque pode ser ali que tem localidades ali que eu não posso, de acordo ali com a lei municipal, a lei da localidade, eu não posso colocar minha empresa ali de tal segmento, tá certo? Então vamos lá. A gente tem também, e também o ponto ali, quem vai recolher o tributo, essas coisas, né? Especificar a participação de cada sócio, quanto cada um participa na sociedade e quem serão os administradores aí da sociedade. Então ali vai estar demonstrada a divisão das cotas, né? A participação que cada sócio. Uma sociedade limitada, a empresa é definida por cotas, certo? E os valores que vai ter demonstrado ali o que cada um investiu no seu de capital social na empresa. Também pode acontecer definir ali o sócio, pode ser todos os sócios, ou definir qual sócio vai ser o sócio administrador, aquele que vai deliberar sobre as ações da companhia, vai assinar documentos, essas coisas. Pode acontecer de ter uma pessoa que não é sócio e que vai ser o meu administrador? Pode, então eu tenho que colocar lá também no meu contrato social. Eu estou ali estipulando, vamos supor, tem um diretor financeiro, um gerente de não sei das quantas, um diretor que ele vai ser o administrador da minha sociedade. Então, necessariamente ele não é sócio da companhia, mas ele é o administrador, o cara que vai assinar por os documentos. Ali também eu posso colocar ali as responsabilidades. Se tal assinatura, quais são os poderes que cada sócio vai ter perante a administração, o que ele vai poder fazer, se as assinaturas de documentos têm que ser em conjunto ou individual, também. Então ali também tem que constar no contrato social, tá certo? Importante é que definir se vai ter prolabore, né? Prolabore, que é aquele percentual, aquele salário do sócio, né? Não confunda com distribuição de lucro. Lucro é uma coisa, prolabore é outra. Então ali são as retiradas que os sócios vão poder fazer, o salário dele. Pode colocar um valor nominal, né? Um valor ele instituir, ou também pode colocar assim que ele vai ter direito ao prolabore, ou tantos regido aí com base no salário mínimo também. Então tem que colocar ali se vai ter o prolabore ou não. E estabelecer aqui as regras para as deliberações importantes. Qual vai ser o formato de distribuição de lucro, dos resultados, a regra aí para a entrada de novos sócios, regras para tomadas de empréstimos. Todas as decisões importantes aí podem ser documentadas no contrato social, que deve ser assinados aí pelo sócio. Também, se eu tiver ali uma filial, a minha empresa ali
tiver abertura de uma filial, tem que constar a filial também no contrato social também, tá? Agora a gente vai entrar com as partes do contrato social. Vou falar uma coisa breve aqui. Quais são as partes que tem que conter? Tem que conter no contrato social. Aqui, pessoal, aqui está seguindo um modelo ali, mas eu vou colocar os pontos mais importantes ali no contrato, lembrando que cada contrato ele pode ser feito de acordo com as necessidades, mas é muito importante tudo que eu falar aqui. Os contratos têm que, isso são os contratos, a maioria padrões para sociedades limitadas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. As partes do contrato social. Aqui a numeração, pessoal, é só de um modelo. O modelo que eu vou passar para vocês de atividade, tá? Ele também tem uma numeração, às vezes muda por causa de acordo com a necessidade também, tá? Como eu falei, tem contratos sociais que são maiores, outros menores, mas tem que abranger ali coisas muito importantes. Então, um contrato social básico, modelo, tem que ter o quê? A gente tem a parte do preâmbulo, né, que é aquele início, nada mais é do que a qualificação dos sócios, qual é o endereço dos sócios, qual o regime de casamento, todas as informações dos sócios, tá bom? Depois a gente tem ali a sede, aonde vai ser localizada, no capítulo 1, onde vai ser a sede, a denominação da empresa, essas coisas, tá? A gente tem o objeto social no outro capítulo, que trata o objeto, quais atividades e serviços que vão ser desenvolvidos ali pela empresa. Então é muito importante aí pegar ali o que está descrito no CNAE, né? Tá? Porque também isso vai ser feito ali, vai ser com base nisso que a sua empresa vai ser tributada, tá bom? Então, o capital social, mostrar ali que ele é dividido. Primeiro que o capital social de uma empresa limitada ele é dividido em cotas, tá certo? Então, o padrão normalmente, pessoal, é utilizar cotas de R$1. Então, vamos supor, eu tenho um capital social de R$1.000. Eu, Adalberto, quero constituir uma empresa ali, uma sociedade, onde eu estou entrando com um capital de R$1.000. Então, eu vou entrar com 1.000 cotas de R$1, que totaliza R$1.000 do capital. Tá bom? Pode acontecer de ter cota de 2, essas coisas, mas o padrão pode até ter cota de 1 centavo, mas o padrão é cotas de R$1, tá bem? Aí, uma vez definido o valor do capital, que a gente tem o capital total, né? Como que ele vai ser dividido? Lembrando que essa soma de divisão tem que ser 100%, certo? Então, eu posso ter o meu capital de R$1.000 e uma pessoa entrar ali com 2.000 de capital. Então, R$3.000 de capital total. Eu vou ter ali 30 aí. Vamos pôr um terço, né? 35% aproximadamente, um terço ali das cotas são minhas e o restante das cotas é do meu outro sócio, tá bom? Então ali você vai verificar, vai colocar ali se tem um acordo entre cotistas, essas coisas, né? Como que vai ser aí o movimento aí dos movimentos societários, né? Tá? Essas coisas, tá bom? Depois a gente tem o outro capítulo que fala da administração da empresa, como que diz respeito à responsabilidade, quem vai administrar. Eu posso ser sócio, mas eu não posso não ter a função de administrador, tá? Mas também pode ser os dois, ou 3, sociedade pode ter 3, 4, com funções de administrador. E você é importante deliberar se é que ele vai poder ali, quanto cada um vai poder agir individualmente ou não, porque ali eu vou colocar, se ele vai ter que agir perante, vamos supor, agir perante deliberações no poder, em documentos no setor público, documentos no setor financeiro, tomar empréstimos, essas coisas. Pode ser uma pessoa específica ou pode ser todos, ou se não, cada um pode agir separado ou tem que ter assinatura de pelo menos 2 dos sócios, né? Então isso é um ponto, vai colocar os limites, tá bom? Nesse ponto aqui que você vai colocar se você vai poder ter um administrador que é não sócio. O cara não é sócio, mas eu vou deliberar, vou designar uma pessoa que vai atuar em nome da minha sociedade, tá bom? Eu vou colocar ali a função dele, certo? E ele tem que ser nomeado aqui no contrato social, tá? Ali que vai mostrar os limites. Pode ser que ele não pode fazer tudo, mas eu vou colocar ali um administrador
que é não sócio, que ele vai me representar perante instituições financeiras, tomadas de empréstimos até R$ 1 milhão, beleza? Ali eu vou colocar o limite. O que eu quero que o cara pode assumir em nome da minha empresa sem precisar dos outros sócios, tá bom? Ali a gente tem outra parte que diz sobre a Assembleia Geral dos Sócios, que são aquelas reuniões, tá bom? Você vai especificar como vai ser feita essa assembleia, tá bom? Informando ali se ela poderá ser feita em forma online ou em função de localidade, do sócio, essas coisas. Uma data específica tem que ser realizada em tal período. Então tem que deixar isso bem claro, tá bom? Depois no outro capítulo a gente tem o exercício social, a distribuição de lucros e demonstrativos financeiros. Exercício social, pessoal, o que é isso? Qual vai ser o ano fiscal da minha empresa? Quando que ele vai se encerrar? Se ele vai seguir seguindo o ano calendário, que é o calendário civil nosso, que encerra o ano quando? 31 de dezembro. Mas tem empresas que encerram o seu exercício social não em 31 de dezembro. Tem empresa que encerra em abril. Ela pode definir qual é o melhor momento. Normalmente, se é uma empresa de fora, ela segue um calendário de fora, tá? Mas ela tem que especificar o ano fiscal. Se ela for de até 31 de dezembro, perdão, iniciar em 1º de janeiro, ela tem que colocar ali que ela vai seguir o ano calendário, tá? Começando, tem que especificar tudo isso, tá bom? Ou a gente tem exemplos aí de atividades, né, que não seguem esse padrão, que são atividades de cultivo, que segue ali o padrão ali, o período de colheitas, né? Então ali a gente demonstra como que vai ser a distribuição de lucro, onde vai ser definido, onde vai ser o período ali, onde eu vou demonstrar meu lucro da empresa, quando que eu vou demonstrar minha informação financeira, através aqui da minha data do exercício social. A gente tem aqui outro capítulo que diz a continuidade da empresa, é um ponto muito importante. Toda empresa tem um prazo, toda empresa ela nasce para dar continuidade, mas tem empresas que nascem com prazo de validade, né? Então, por exemplo, se uma empresa tem um sócio, tem 2 sócios e um deles vem a falecer, a empresa não deve pagar, né? Então, nesse capítulo você demonstra como vai ser a continuidade da empresa. Aqui é importante especificar se será aceito ou não outro sócio. Ou, seguindo o mesmo exemplo, se a esposa do sócio falecido poderia ou não fazer parte da sociedade automaticamente. Eu tenho que definir aqui, para manter o quê? Que minha empresa vai continuar, independente se alguém morrer, minha empresa vai continuar, tá? Então, é muito importante aí colocar ali como vai ser o período de sucessão, porque caso venha essa pessoa vinha faltar, né? Como que como que a empresa vai continuar? Quem vai assumir? Posso estar colocando pessoas da família, eu posso estar angariando um outro sócio, mas quais são os seus critérios, tá bom? Depois tem outro capítulo que diz sobre cotas e distribuição, né? Aqui é necessário colocar regras em relação às cotas, tá? As cotas que integralizam ali um capital, se elas poderão ser penhoradas, se serão divisíveis ou não, para que lá na frente não haja nenhum ônus e nenhum problema com essas cotas, né? E sobre a distribuição de lucros, normalmente se especifica se ela poderá ser feita de forma desproporcional. Por que isso? Porque normalmente segue a proporcionalidade de cada um que tem a participação. Então eu tenho que especificar aqui, tá? Que eu vou distribuir meu lucro conforme a constituição da empresa, a participação de cada sócio na empresa, certo? Depois a gente tem um outro capítulo que é muito importante, que diz, importante dizer sobre transferência de cotas e cessão de direito de preferência, né? Vocês e seus sócios não podem aí transferir as cotas a um terceiro sem comunicar os demais sócios, né? E ter autorização desses sócios. Então você tem o direito de preferência de vender as cotas a seus sócios, e seus sócios terão o direito de comprar suas cotas antes de um terceiro. Então, eu quero sair da sociedade, então se eu colocar minhas cotas para jogo, e aí? Eu posso dar preferência, eu coloco ali em contrato social que eu vou dar preferência ali para as pessoas da sociedade para adquirir as minhas partes, né? Antes de eu querer colocar para um terceiro. Então, é importante especificar isso. Normalmente, tem muitos contratos que não colocam isso, tá bom? Mas é importante. Tá bom? A gente tem aqui
Outro ponto importante, colocar uma condição de retirada e exclusão de sócio, tá bom? Colocar ali as possibilidades que o sócio poderá se retirar ou ser excluído da sociedade, né? Vale lembrar que no artigo 1085 do Código Civil é prevista a exclusão de sócios por justa causa. Então, estabelece ali um monte de critérios, o que o sócio pode fazer que justifique ali a retirada dele, a exclusão da sociedade, tá bom? Então, tem normas muito bem definidas aí no Código Civil. E a gente tem aqui outro capítulo que é importante, é definir ali como vai ser a solução de controvérsias. Eu vou definir ali um fórum, caso se eu tiver algum problema judicial, tiver alguma briga ali dentro, algum desentendimento, como que vai ser resolvido isso? Eu posso estabelecer um fórum de uma determinada comarca, normalmente é da comarca, pessoal, da localidade onde a empresa está constituída, mas eu posso colocar qualquer outro tipo de fórum, né? Vamos supor, a empresa está em Jaguariúna, eu posso colocar o fórum na comarca de Campinas. Isso daí pode colocar, certo? Ou também definir, mas normalmente se coloca da cidade, tá bom? Ou também definir uma corte de arbitragem, ali que vai estabelecer ali como que vai ser uma câmara, né? Que vai fazer ali a apuração das situações em caso de conflitos na sociedade, tá bom? E as imposições ali, a gente tem uma parte aí de disposições gerais, né, que é uma parte bem importante. Coloca-se que, havendo acordo de voto, acordo entre os sócios ou de cotistas, tá, eles poderão ser superiores ao do contrato social, tá bom? Então eu tenho que ter um acordo, eu tenho que colocar aqui que um acordo entre sócios, desde que seja documentado, tá bom? Eles serão superiores ao contrato social. Para quê? Para não precisar fazer alterações ali no contrato, né? Mas esses documentos têm que ser guardados aí na sede da empresa, tá certo? Então, pessoal, tem atividade aí, eu vou passar o modelinho para vocês vão preencher, tá bom? Muito importante. Pode ser que tenha algumas coisinhas, os capítulos estejam diferentes do que estão aqui, tá bom? A ordem, mas vão ter pontos muito importantes ali. É um modelo de contrato social, lembrando que isso é feito aí na presença normalmente de um advogado, certo? De um contador também, muito importante, um profissional habilitado. Esse contrato vai ser registrado aonde? Na JUSESP, na Junta Comercial. Tem que ser ali reconhecido firma, tudo. E é muito importante, né? Normalmente quando você vai no cartório, o cartório manda essa comunicação para a JUSESP, certo? Para a Junta Comercial. JUSESP aqui no estado de São Paulo, certo? Então, muito importante, profissional qualificado, um advogado, que leia tudo, que você adapte o contrato social à realidade ali da sua empresa. Mas lógico, tem pontos ali obrigatórios que tem que constar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.